toda a honra e toda a glória. E nessa hora, Pai, eu te apresento o teu filho, o teu servo, Senhor. Faz a tua vontade nessa noite, Senhor. Envia o teu Espírito Santo para poder falar com a tua igreja, Senhor, falar com as nossas almas, meu Deus. Eu creio, meu Deus, que assim como o Senhor fizer, Senhor, todos os dias, não vai ser diferente, Pai, nessa noite. Faz, Senhor, o teu querer, a tua vontade, e abençoa ele, meu Deus, Pai. Leva onde o Senhor quiseres, meu Deus, e faz a tua obra na vida do teu servo. E assim nós oramos, Pai, e te agradecemos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A todos os irmãos, cooperadores da obra do nosso Senhor, cumprimento com a paz de Jesus. Amém. A minha mãe aqui falou que lá em casa, pastor, certa vez, eu orando, né, ao Senhor, porque meus irmãos lá em casa, todo mundo canta. Meu pai canta, a minha mãe canta, meu irmão também canta, como vocês viram. E vocês têm que ver minha irmã, ela que canta mesmo, ela não canta não, ela doutrina, pastor. Eita Deus! No sentido de cantar bem. E uma certa vez, eu orando ao Senhor, falei, Senhor, lá em casa todo mundo canta, Senhor, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu não canto nada, Senhor. Quando eu começo a louvar, os irmãos ficam agoniados, querendo ir para casa, Senhor, misericórdia. Aí o Senhor falou ao meu coração da seguinte forma: meu filho, você tem razão, você não canta, você não louva, porque esse dom eu dei aos seus irmãos e aos seus pais, mas a você eu dei o dom de escrever e compor os hinos ao meu nome para que eles pudessem cantar. Esse foi o conforto que Deus me deu. É claro que eu tenho um pouquinho de inveja quando eles cantam, eu queria cantar, mas Deus preparou isso para eles. Meus amados irmãos, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar retornando a casa. Aleluia! Ao pastor Henrique, que tão gentilmente nos concedeu espaço para também ministrar a palavra, a sua maneira de ser, o seu jeito de ser. Nós queremos agradecer por mais uma vez estarmos aqui de volta. Muito obrigado, pastor Henrique. E eu prometo que não vou demorar muito. Fique de pé, por gentileza, em reverência a esse momento sagrado. Quem trouxe Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de João. Evangelho de João vem Mateus, vem Marcos, vem Lucas e vem João. É o quarto evangelho. Por gentileza, abra no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Aleluia! Glória a Deus! Você vai até o versículo 3, onde nós vamos começar a nossa leitura. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Deixou Jesus a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então foi, pois, ele a uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Era perto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase meio-dia, ou na sua Bíblia pode estar quase a hora sexta. E naquele momento veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham saído para comprar alimento na cidade, comida. Disse, pois, a mulher a Jesus: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque bem sabemos que naquela época havia uma rixa entre os dois povos que não se comunicavam.
Jesus respondeu à mulher e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar a água, e o poço também é fundo. Onde, pois, tu tens essa água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: ah, Senhor, então dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus: pois vai, chama o teu marido e volta aqui, ou vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isso disseste com sinceridade e com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jesus. Nossos pais adoraram neste monte, o Monte Gerizim, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus falou para a mulher: mulher, tu crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Porque vós, samaritanos, vocês adoram o que não sabeis. Porventura nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Tem adorador de verdade aí? Porque Deus é espírito e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Senhor, nós entregamos esse momento e te pedimos, Senhor, que tu nos revele a tua palavra, que tu nos revele, Senhor, os segredos que estão escondidos, Senhor, por trás dessas histórias. Que tu nos revele, Senhor, a tua palavra, abra os nossos olhos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Permaneça com a sua Bíblia aberta e também seu coração, porque a palavra que veio ao meu coração era sobre esta mulher. O autor, o escritor desse livro se chama João. Para quem não sabe, ou para quem não conhece, João era considerado, de todos os discípulos e apóstolos, diga-se passagem 12, o discípulo amado. De todos os apóstolos que Jesus escolheu a dedo, João foi o único apóstolo que permaneceu com Jesus até o seu momento mais doloroso. No mesmo livro que acabamos de ler, no capítulo 19, versículo 25, aleluia, ele é o único apóstolo que está no momento em que Jesus é crucificado. Pedro negou, muitos abandonaram, mas João, o escritor desse livro, foi o único que não abandonou Jesus no seu momento mais difícil. João é o mesmo que escreve o livro Apocalipse, que na ilha de Patmos ele tem uma visão e ele vai até as regiões celestiais e ali escreve o livro Apocalipse. E João, ele descreve Jesus de uma forma muito carinhosa e diferente. No seu capítulo de número 1, João começa a descrever Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, tudo foi feito por intermédio dele,
sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E ele continua no mesmo capítulo 1 dizendo: ele veio para os seus, judeus, mas os seus não receberam. Aí ele, João, o discípulo amado, ele cita a gente, quando ele escreve, pastor: mas todos, quanto receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, pastor, mas é drogado, mas recebeu, é filho de Deus. Ah, pastor, mas isso aí é bandido, ladrão, mas recebeu, é feito filho de Deus. Não importa a tua história, nem de onde você veio, mas se um dia você entrou cambaleando sem forças e veio aqui na frente e disse: eu recebo esse Senhor como Salvador da minha vida. Aí João escreve: o Senhor fez filho. Eu quero te dizer nesta noite que você é filho de Deus, e Deus é o seu Pai, e o Pai não abandona, o Pai cuida, o Pai zela, o Pai não deixa o filho desamparado. E eu quero dizer que ainda que a sua mãe, que ainda que alguém que você ama lhe abandonou e deixou, Jesus, o seu Pai, não lhe deixa. Jesus, seu Pai, não lhe deixa. No mesmo capítulo 1 ele continua dizendo que uma certa vez estava João Batista batizando no Rio Jordão. Quando João Batista olha, eis que vem Jesus, vem uma pomba e repousa sobre a cabeça de Jesus, simbolicamente mostrando que aquele era o Filho de Deus. E João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João continua a escrever seu livro, e no capítulo 2 ele fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Jesus e seus discípulos e sua mãe é convidado para uma festa, mas quando eles chegam na festa, o vinho acaba. A mãe de Jesus chega até Jesus e fala: Jesus, o vinho acabou. Jesus fala para a mãe dele: mas não é chegada a minha hora, não me importune. Mas a mãe de Jesus insiste, e ele peça que venham alguns servos, Maria, e vá até Jesus, e Jesus manda que peguem água, as talhas, e pega a água e transforma em vinho. E sabe uma coisa que eu aprendo? É que a casa que Jesus é convidado, nunca falta vinho. A casa que Jesus é chamado, nunca falta vinho. Naquela casa o vinho era sinônimo de alegria, mas acabou. A pergunta que eu te faço nesta noite: o que foi que acabou na tua casa? Foi a alegria? Foi a vontade? O que acabou na tua casa? Uma visão periférica e superficial? Foi comida? Porque se for, o salmista Davi, a quem eu me inspiro, um dos maiores compositores e poetas, quando ele vai escrever o Salmo 23, ele escreve: pastor, o Senhor é meu pastor, e ele não me falta. Aleluia! O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Não sei se você pegou, mas eu vou melhorar para ver se você pega. Na sua casa pode ter até acabado o vinho, mas se o Senhor for o pastor da tua casa, nada vai faltar, porque o Senhor te basta. Porque dizia o profeta, ou melhor, dizia Deus para apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Em Efésios você sabe que sois salvos pela graça, ou seja, Jesus. Quando Deus fala minha graça te basta, Jesus te basta, Paulo. Eu não sei o que acabou na tua casa, mas Deus não vai faltar. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai conhecer o Deus proverá. Eu não sei qual é o vale que você está,
Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: Ele não falta. Ele não falta. Alguém pode ter até faltado, prometido e não cumprido, mas Ele não falta. Alguém pode até ter feito um pacto contigo, dizendo que ia te ajudar e na hora te abandonou, mas Ele não falta. O vinho pode ter acabado na tua casa, mas se Jesus fez convidado, o vinho não falta. O vinho não falta. O vinho não falta. Se o vinho acabou na tua casa, assim brada o Senhor da ladeira, restaurando vida, o vinho não vai faltar, pastor. O vinho não vai faltar, pastor. O vinho não vai faltar. Glorificado seja o nome do Senhor. João continua a escrever. No capítulo 3 é registrada uma das histórias em que um mestre chamado Nicodemos. Muitos conhecem essa história, talvez você não conheça, mas se não conhecer, vai conhecer hoje. Um mestre chamado Nicodemos procura Jesus. Jesus, como é esse negócio do reino? Eu quero entender esse negócio do reino de Deus. Aí Jesus, numa visão da terra, ele fala: é necessário nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos, sendo mestre, não entende. Porque você pode ler a Bíblia, mas se não tiver a revelação, você não entende nada. Você pode ter a Bíblia aberta na sua sala, mas se você não tiver a revelação, você pode ler 1000 vezes, não vai entender. Por isso que eu orei pedindo a revelação de Deus para mostrar o que Ele nos quer através da sua palavra. Aí Nicodemos, sendo mestre, não entende. Não entende que é necessário nascer de novo para entrar no reino. Aí João vai continuando descrevendo. Vai descrever um dos versículos que eu acho mais lindo. Ele, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que eu seja levantado. Aí João começa a escrever o que Jesus vai falando para Nicodemos. Nicodemos, porque Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Nicodemos está ouvindo aquilo de Jesus. Aí, mas no capítulo 4, João descreve uma história que não tem em nenhum outro livro. Você não encontra essa história em Mateus, nem tampouco em Marcos, nem tampouco em Lucas. Você não encontra essa história em Atos dos Apóstolos, nos Salmos. Você não encontra essa história em canto nenhum, a não ser no livro de João. E sinceramente eu não sei porque Mateus não falou sobre essa história. Sinceramente não sei porque Marcos não citou essa história. Mas eu sei que João era um homem sensível e ele quis citar essa história. E se essa história foi incluída na nossa Bíblia Sagrada, é porque Deus tem a nos ensinar através dela. E eu queria pedir ao irmão aqui, conversei com ele, fiz um trato. No versículo 4 do capítulo 4, João descreve que para Jesus era necessário passar por Samaria. E aqui onde vocês estão vendo aqui no telão, isso aqui é um mapa de Israel na época de Jesus. Porque o escritor descreve que para Jesus era necessário passar por Samaria. Naquela época, judeu que era judeu, quando ele estava na Judéia, Jerusalém, porque em Jerusalém onde estava o templo, quando ele queria ir lá para Galileia, que ali tem Nazaré, Caná, onde Jesus morou, em Nazaré onde Jesus morou, Cafarnaum, quando ele queria passar para o outro lado, como se hoje aqui fosse a Judéia, onde o pastor está e o irmão está aqui, a Judéia. Quando os judeus iam viajar para ir para Galileia, onde está aquele diácono bonito ali na porta, aleluia. Quando queriam ir lá para Galileia, eles não passavam por Samaria, porque os judeus tinham uma rixa antiga com os samaritanos. Preste atenção. Quando eles iam para Galileia, eles pegavam uma rota alternativa pelo Rio Jordão, que é esse rio aqui. Eles iam até Jericó, de Jericó atravessavam o Rio Jordão, iam pela beirada do rio. Quando chegava lá em cima, perto de
de Tabor, ou antes de Tabor, ali onde vocês estão vendo, em Tabor, eles entravam, atravessavam de novo o rio Jordão, e então chegavam na Galileia. Porque há muito tempo atrás, eu preciso voltar para que você possa entender. Aleluia. Deus levanta Davi, Davi nasce, Davi reina, Davi envelhece, depois de envelhecer vem a morte. E como era o reinado passava de pai para filho, Davi envelhece e precisa passar o seu reinado para o seu filho, e passa o reinado para Salomão. Pegou? Davi reina, envelhece, morre e passou o seu trono para Salomão. Salomão também é gente, ele cresce, envelhece e morre, e ele precisa passar o trono para o seu filho, porque é de pai para... Salomão cresce, envelhece e morre, passa o trono para o seu filho Roboão. Só que Roboão, pastor, a história para, não tem mais essa de envelhecer, crescer e passar para o filho. Até tem, mas aconteceu algo diferente, que não tinha acontecido nos reinos passados. Roboão começou a governar sobre Israel. Só que o povo estava achando o jugo muito pesado, pastor. Aí chega até Roboão e fala: Roboão, pelo amor de Deus, abaixe o jugo, porque o jugo está muito pesado. Roboão falou: tá bom, venham daqui a 3 dias que eu vou ter outra conversa com você. Aleluia. Aí Roboão foi e conversou com os conselheiros de seu pai. Os conselheiros de seu pai aconselharam: Roboão, o que eu lhe indico é baixar o jugo. O povo está pedindo, abaixa, obedece, que é melhor para todo mundo. Mas Roboão tinha alguns amigos, e ele vai escutar os amigos e pergunta: e aí, o que é que eu faço? Aos amigos, como... Irmãos, tenham cuidado com seus amigos que não tem nada na cabeça, viu? Não vá se aconselhar com quem tem nada na cabeça não, viu, irmão? Não vá se aconselhar não. Roboão vai se aconselhar com os amigos. Amigo, rapaz, aumenta o jugo, bota esse povo tem que se lascar mesmo. Numa linguagem bem cearense, esse povo tem que se lascar. Aí Roboão escuta quem? Os amigos dele. Aí Roboão aumenta o jugo. Aí o povo se divide. O povo levanta Jeroboão. É parecido o nome, mas não são irmãos não, irmãos. Roboão aumenta o jugo, o povo se divide. Antes quem dominava tudo isso aqui era Davi. Davi passou para Salomão. Salomão passou para Roboão. Roboão dominava tudo isso. Só que Roboão não escutou o conselho dos sábios. Irmãos, não escutar o conselho das pessoas idôneas, muitas vezes ir pela cabeça dos outros, que a gente não é nem piolho, mas tem muita gente que parece piolho e vai pela cabeça dos outros. Irmão, as consequências são drásticas. E Roboão teve uma consequência drástica. Ele perdeu mais da metade do seu reinado. Roboão ficou apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim. O resto ficou com Jeroboão. O povo se levantou, disse que não ia mais seguir ele, não ia ser mais liderado dele, saiu, dividiu o povo e deu o resto da tribo para Jeroboão. Aí rei foi se passando, se dividiu em 2. Antigamente era só um povo, agora é reino do sul, passou para lá, reino do norte. Reino do sul, Roboão. Reino do norte, Jeroboão. Reino do sul, Roboão. Reino do norte, Jeroboão. Roboão morre e passa para outro. Jeroboão morre e passa para outro, até chegar no reino do norte, um certo rei chamado Oséias. Reino do norte, Oséias. Ele começou a governar em Samaria, e ele pagava, pastor, tributo à Síria, como até uma vez eu citei aqui, há cultos passados. Ele pagava imposto a uma nação chamada Síria. Todo ano ele estava lá pagando, porque se não pagasse, os caras iam lá e tomavam tudo. Era como se fosse uma organização conhecida como a OTAN, né? Onde você vai lá e paga para ter uma certa regalia, de ter regalias econômicas, regalias de exército, onde se você tiver alguma invasão, vai se sentir protegido, países que são aliados com você vai vir defender. É como se fosse uma organização. E essa organização era da Síria, só que estava muito pesado o tributo que eles pagavam. Então Oséias, ele não quer mais pagar. Só que o rei da Síria não aceita. Ele não é aquele rei que é flexível. Comeu, não leu, o pau comeu, comeu de cá. Ele era comeu, escreveu, não leu, o pau comeu. Ele era meio bruto.
Então, como Oséias sabia disso, ele sabia que não ia poder quebrar aliança com ele. Então Oséias manda alguns ir até o Egito para conspirar contra a Síria. Só que o rei da Síria, pastor, fica sabendo. Aí o negócio não presta não. O rei da Síria junta todo o exército e durante 3 anos cerca Samaria e leva o povo cativo. Fica alguns, e esses alguns que ficaram, mulheres, homens, o rei da Síria mandou o seu povo para morar em Samaria. E os homens da Síria, quando vieram para Samaria, casaram com as mulheres judias e tiveram relações sexuais e tiveram filhos. Por que, irmãos, eu voltei tudo isso para você entender porque havia essa rixa. Então o povo já não era um povo autêntico que tinha identidade, era um povo misturado. Então os judeus, da parte do reino do sul, Judeia vem dos judeus, eles não tinham amizade com o povo de Samaria, porque há muitos anos atrás o povo se misturou com outros povos, tiveram relações sexuais com os outros povos, nasceram filhos sem identidade, não eram mais judeus, era metade assírio, metade judeu. Então para os judeus a radicalidade de ter-se a identidade preservada entre o povo, onde judeu com judeu, era muito forte, a cultura era muito forte. Então os judeus não se comunicavam com o povo de Samaria, apesar de serem descendentes e morar na mesma terra, vizinhos, mas eles não tinham contato, havia essa rixa. Quem entendeu aqui? Amém? Há alguma dúvida? Há muito tempo atrás houve uma mistura de povos no povo da Samaria e os judeus não se falam com ele por conta disso. Só que, pastor, Jesus, ele conhece aquela rota. Jesus morou um tempo na Galileia e nós sabemos que anualmente precisa-se vir as famílias até o templo de Jerusalém. Ele conhecia a rota alternativa que os judeus faziam. Ele conhecia o caminho que todo judeu tomava quando ia para a Judéia, vindo de Galileia, ou de Judéia para Galileia, ou vice-versa. Ele sabia, pastor, que tinha que tomar uma rota alternativa, inclinando para a direita ou para a esquerda, de acordo com a posição. Ele sabia que naquele dia ele estava descendo para Galileia, e o caminho costumeiro, ou o caminho que eles usavam, era desviar para a direita, passar o Jordão, e ir um pouquinho mais para frente, desviar para a esquerda, passar o Jordão e chegar em Galileia. Eles sabiam que tinha que tomar esse caminho. Jesus era conhecedor disso. Só que naquele dia Jesus não quis tomar uma rota alternativa. Jesus preferiu passar por Samaria. E eu acho lindo que João, ele faz questão de escrever que não para Pedro, não para Tiago, não para João, não para os outros apóstolos, mas para Jesus era necessário passar. Para Jesus era necessário que naquele dia ele passasse por Samaria. Jesus está dizendo nessa noite: ei, é necessário que você passe por Samaria. Jesus entra em Samaria, vai a uma cidade chamada Sicá. Em Sicá, pastor, ele senta junto a um poço. E ele é estrategicamente inteligente, ele usa a inteligência dele estrategicamente. Ele senta do lado do poço, porque ele sabe que naquele poço vai vir uma mulher. Aleluia! Não entendeu não? Vou tentar melhorar aqui a aplicação. Jesus veio antes de todo mundo, pastor Henrique. Veio antes de todo mundo hoje aqui no culto. Talvez ele sentou nessa cadeira, não sei, talvez naquela, talvez sentou no batente, mas ele veio antes de todo mundo, porque ele sabia que iria vir você hoje no culto. Ele sentou do lado do poço, porque sabia que você hoje vinha beber. Ele sentou do lado do poço, pastor, porque sabia que o senhor ia vir hoje. Ele sentou estrategicamente porque era necessário que ele fosse para Samaria naquele dia. Talvez você sentou no último lugar dizendo: eu não quero ser notado,
Eu não quero que ninguém me veja. Mas Jesus, quando você entrou por aquela porta, já estava ali esperando. Quando você sentou nessa cadeira, Jesus já estava sentado do seu lado, dizendo: pastor, ele vai sentar aqui, eu vou esperar ele. Deixa eu ver, está vindo, está chegando. Quando você chegou, Jesus já estava aí te esperando, aleluia. Porque Jesus sabe que você veio hoje aqui atrás de água, porque estava com sede. E Jesus tem dito agora, através da sua palavra: você está com sede, eu tenho água viva para te alimentar, para te saciar. Você está com sede, eu tenho água viva para te saciar. Não importa o tamanho da sua sede, não importa o tamanho da sua sede, Jesus basta para saciá-la. Não importa o tamanho do vazio do seu coração, Jesus pode preencher. Jesus está do lado do poço, irmão. A mulher chega. E quando a mulher chega, pastor, o judeu, quando avistava outro samaritano, ele se retirava, ele evitava. Vou repetir: o judeu, quando chegava perto de um samaritano, ele se retirava, porque ele já sabe que o samaritano é impuro, é um povo impuro. Então eles se retiravam, eles evitavam. E quem é casado sabe muito bem disso. Quando a mulher está com raiva, a mulher evita-se. Oh, misericórdia, Senhor. Quem é casado sabe muito bem disso. Quando a mulher está com raiva, a mulher fica calada, né? E ela quer fazer uma pressão psicológica para entrar na sua cabeça, ela fica calada. Aí quando você chega, ela sai. Quem é casado entendeu um pouco. Então os judeus se retiravam. É como se fosse sua esposa, irmão. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmão. Aí não dá não, né? Só porque ela está do seu lado, né? Rapaz. Então os judeus se retiravam. Mas Jesus naquele dia, ele chega até a samaritana e fala, eu vou até para a Bíblia para não errar. Ele fala: dai-me de beber. Sabe o que é que isso me fala, irmãos? Hoje você veio no culto saciar sua sede, você veio para receber, mas Jesus veio aqui hoje e falou: o que é que tu tem para me dar? Você veio para beber, buscar água no poço. Você veio para beber, buscar água no poço. Ah, irmão, hoje eu vim para receber. Jesus está perguntando: o que é que tu veio para dar? Tu veio para receber, o que é que tu tem para dar? Tem muita gente que só vem para receber, mas não vem para dar o culto. Tem muita gente que vem para receber a bênção, mas não vem para entregar adoração a Deus. O que o Senhor está perguntando nesta noite é: o que você tem para dar para Ele? Então, Jesus pede de beber aquela mulher.